Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Clube FI Real Estate Reports. Eu, Giancarlo Nicastro, sócio fundador da Ciila, e o Rodrigo Cardoso, sócio fundador do Clube FI. A gente tem aqui o prazer, a honra de te apresentar dados incríveis do mercado imobiliário e mais do que incríveis, Giancarlo Nicastro. Traga-nos boas notícias, Giancarlo. Tudo bom, meu cara? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui estar com vocês é uma honra. Sim, sempre temos boas notícias para compartilhar. Rodrigo, investidor de fundo imobiliário, indiretamente investidor do mercado imobiliário, também gosta de acompanhar esses dados todos, né, consolidados, mostrando a movimentação do mercado. Eu acho sempre muito legal isso. É isso aí, pessoal. Então, obrigado pelo convite também. Pessoal que já conhece o programa sabe que as informações aqui que são compartilhadas são riquíssimas. E a grande novidade aqui é que o Arthur agora vai ser o novo apresentador aí desse programa, que é trimestral, onde a gente mostra as informações aí das atualizações aí que a Ciila faz a coleta do mercado, das informações do mercado imobiliário. Então vai ter atualização de escritório e galpões logísticos, Rio e São Paulo principalmente. Então, Giancarlo, a gente tem dados fechados do ano de 2022, né? E lógico, você traz ali comparação com anos anteriores, com períodos anteriores, mas o que a gente vai mostrar hoje é como terminou o ano de 2022 para esses mercados que o Rodrigo falou, né? Perfeito. A gente faz o fechamento de ciclos em trimestres e o quarto trimestre ele encerra 31 de dezembro e os dados são consolidados no começo de janeiro. Então, os dados que a gente tem aqui são os dados mais atuais que foram referentes ao último trimestre. E só para todo mundo entender, assim, eu já quero começar, até porque a gente tem muita coisa para mostrar. Não é como no Clube FI, que é um robozinho que vai lá, pega as informações todas automáticas no site da B3, no site da CVM. Isso aí é trabalho de gastar sola de sapato, ir no cartório, acompanhar algo que não é, assim, disponível, né? Exatamente. A didática ainda é muito... A dinâmica, na verdade, ela é muito ainda injusta, vamos dizer assim, no Brasil, né? A gente gasta sola de sapato, gasta telefone, vai na prefeitura, então a gente faz todo um cross-check de informação e mesmo assim, algumas informações a gente não consegue, né? Que é o que todo mundo quer, aquilo que eu sempre falo, todo mundo quer ver a transação, mas ninguém quer dividir a transação, e nem sempre elas estão disponíveis nas matrículas, nos documentos. Então, é um trabalho de espionagem que a gente faz. Espionagem. E lembrando que a Ciila é nossa sócia também, do Clube FI, e todas as informações dos imóveis pertencentes a fundos imobiliários você pode encontrar no plano F Data Professional, que é o mais completo do Clube FI. Então você vai lá no menu Produtos, Serviços, Planos de Assinatura e entra lá na página do F Data Professional, que você vai ver as informações que a gente provê aí para o mercado. Bom, vamos ver essas informações, esses dados. Jéssica, quer compartilhar com a gente? Eu dei uma olhada já. E eu já gostei logo de cara daquele resumo dos escritórios no Brasil inteiro. Então vamos lá, a gente tem bastante conteúdo aqui, a gente vai tentar ser mais sucinto, mas a gente sempre fica à disposição depois do vídeo aqui para eventuais dúvidas, tem meus contatos, tudo certinho. Então esse aqui é o cenário que a gente olha para o Brasil como um todo, né? E essa é um pouco da dificuldade que as pessoas têm de entender por que São Paulo tem uma relevância tão grande, tão discrepante em determinados mercados, porque a gente está falando de lajes corporativas. Aqueles empreendimentos que têm lajes acima de 1.000, 2.000 metros quadrados, que normalmente são locados por multinacionais, mercado financeiro, etc. Então, esse tipo de produto, ele não cabe em qualquer cidade. Então, não adianta a gente querer levar esse tipo de produto para dentro de Cuiabá, por exemplo. Sim. Então, as cidades que são menores, que têm uma movimentação menor, e isso não é só no Brasil, isso a gente vê no México, a gente vê nos países da América Latina como um todo. Estados Unidos já tem mais um mercado mais consolidado no geral, mas países latino-americanos existem concentrações em algumas cidades, que é o nosso caso aqui. Então, São Paulo liderando com 62%, né, desse inventário total de 13 milhões de metros quadrados, e na sequência a gente vê o Rio de Janeiro. E depois a gente traz algumas cidades que a gente começou a monitorar por necessidade de alguns clientes que, de fato, por exemplo, o BH não estava no nosso radar, mas começaram a fazer empreendimentos corporativos e começou a ter um mínimo de massa crítica para a gente poder trazer e comparar os dados. Porque uma coisa aqui que eu estou mostrando é o inventário, mas quando eu trago aqui
as métricas de mercado, elas são muito similares à de São Paulo, porque o peso de São Paulo é muito grande no Brasil. Então, a gente tentou trazer outras regionais, mas não tem dados comparativos. Você tem 2 ativos, 3 ativos, e que acaba, para você estatisticamente ter uma amostra significante, tem que ter no mínimo 30 pontos. Então, a gente acaba ficando restrito ao tipo de produto que a gente monitora e não a não ter recursos ou vontade de ir Brasil afora. Então, o que a gente pode... Pode falar, desculpa. Eu ia dar uma geral nesse quadro que está mostrando, que é os indicadores dessa média do Brasil, mas como você já explicou, a média ela fica muito carregada por São Paulo, né? Mas de uma forma geral, a gente vê uma linha de tendência de preços e de vacância. A vacância diminuindo nos últimos trimestres e o preço se mantendo em média no Brasil, né? Perfeito. Eu estava discutindo aqui com meus gerentes hoje, antes da gente, eu também me preparo para o call, ainda mais com o professor Arthur, que é a referência aqui, o nível ficou muito alto para mim, mas vamos lá. Então, a gente estava conversando e o que a gente tem claro para nós? Que o pior da pandemia, os piores já passou. Acho que a gente está olhando daqui um cenário muito mais tranquilo, independente de interferências econômicas, etc., etc., o quesito pandemia, as realocações das empresas, as devoluções, aquele movimento em massa, já passou. Agora a gente segue o fluxo natural do mercado. Então, trazendo um fluxo natural, vocês vão ver depois nas projeções, a gente está muito otimista com o nosso setor de escritórios, principalmente, que é a grande dúvida do setor como um todo. E a absorção líquida pela primeira vez depois de 2 anos crescendo positivamente, né? Perfeito. Isso é um grande sinal também, é um grande indicador que a gente utiliza para poder medir o mercado. Então, de fato, a pandemia se concentrou nos 2 anos, né? 2020 e 2021, e agora a gente já está no 2022, já tivemos uma recuperação, e 2023, se Deus quiser, a gente não vai mais ver tão cedo uma curvinha para baixo, indicando mais devolução do que ocupação, que é isso que explica aqui, né? Para quem não conhece o termo absorção, a bruta é tudo que é alugado, a líquida é a resultante das locações versus devoluções. E aí, quando ela é negativa, indica que teve mais saída do que entrada de escritórios. Por isso que a gente viu essa debandada de empresas tentando se adaptar ao home office, work from home, whatever o termo que a gente utiliza, mas isso a gente já viu que não é um modelo que consolidou. A gente está, assim, observando o modelo híbrido, que é o que mais está forte, né? A tendência que a gente está seguindo, e isso não significa não ter a sede de escritório, como muita gente já pensou e falou durante a pandemia. Legal. Bom, vamos caminhar para o mercado de São Paulo, então, que é o principal mercado? Vamos. Aqui em São Paulo, basicamente, a gente monitora 900 prédios, quase 864, em 20 regiões, e um inventário de 8,7 milhões de metros quadrados. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo? Aqui a gente tem alguns números, mas antes eu queria só dar um destaquezinho, né, do que a gente não vê nos números, mas a gente sabe o que aconteceu, que foi o grande ano para as empresas que mais tomaram espaços durante o ano de 22, foi Google, Shopee e Kavak. Então, se você perguntar quem foram os destaques, né, quem foram os responsáveis por aquela absorção bruta e a líquida positiva, são esses 3 grandes setores, né, que, ironicamente, a gente tem visto que são os setores que estão demitindo funcionários, né? A gente está vendo lá um movimento global de Amazon, de Google, Facebook, todas essas empresas, mas no Brasil em 2022, eles foram aqui o grande destaque. E também eu queria trazer um outro grande destaque aqui para análise de escritórios, que é a região da Chucri-Zaidan. Ela é uma região que está sofrendo, a gente vai aprofundar no detalhe, mas é bom vocês já terem em mente que é a região que ela mais movimento, ou seja, as maiores locações, a maior absorção bruta em todas as regiões do mercado foi na Chucri-Zaidan. Então, muita gente quer analisar o copo meio vazio olhando a Chucri-Zaidan, mas tem que ter o copo meio cheio, que é onde estão os olhos, onde estão as oportunidades para os inquilinos, né? Então, a Chucri-Zaidan foi o destaque de região no mercado de 2022. Mas trazendo aqui algumas análises, né?
A gente encerrou o ano de 21 com 23%, 24% de vacância. Só lembrando que 19 a gente estava com quase 18% de vacância, né? Então a gente teve essa subida abrupta para 2021, 2022, e agora a gente já está começando a decair essa taxa de vacância. Então isso aqui representa um novo estoque, e no ano a gente teve 4 entregas, o total do novo estoque de 2022 foi 65 mil metros quadrados. E o que está acontecendo com o preço pedido, né? A gente olha que ele está tendo uma leve caída. Novamente, eu explico qual é a razão dessa caída aqui. A gente pode analisar aqui no próximo slide que as regiões mais consolidadas, esse aqui é melhor para exemplificar, tá? Então vamos pegar aqui JK, a gente tem 6% de taxa de vacância. Faria Lima, a gente tem 5% de taxa de vacância. O que isso mostra para a gente? O que isso interfere naquele preço pedido caindo? Interfere exatamente que ativos bem localizados e de altíssima qualidade já não estão disponíveis. Então, aquele número que a gente traz aqui de preço pedido, ele representa preço pedido de imóvel que está disponível. Então, a gente tem, dentro de São Paulo, uma variação enorme, né? A gente fala em regiões de 180 e regiões de 60. Então, é importante essa análise. Já está bom, o mercado, você está super otimista, está baixando taxa de vacância, mas o preço está caindo. O preço está caindo por conta desta razão, desse simples movimento que é a disponibilidade de ativos com não é que não tenham qualidade, né? Mas nas regiões prime já praticamente inexistentes. E às vezes acontece o contrário também, né? O preço pedido sobe porque a vacância subiu, né? Porque aparece os preços pedidos, acaba... Sim. Maquiando o mercado, parecendo que os aluguéis estão valorizando, né? Aí o que é a dinâmica? Eles sobem o preço pedido e dão mais desconto, dão carência, dão exatamente tudo, então fica maquiado, exatamente essa é a palavra, maquiado, né? Mas quando a gente olha aqui no mercado, como eu comentei para vocês, o mercado de São Paulo, que tem a grande influência no Brasil, a gente vê regiões nessa matriz aqui, eu sempre também costumo dizer isso para quem me acompanha, que o ponto de equilíbrio, né, de imóveis vagos e imóveis ocupados, ele se dá em torno de 12% a 15% de disponibilidade. Então, quando a gente passa aqui nessa matriz e regiões que estão abaixo de 20%, a gente tem muita região que está fora do ponto de equilíbrio do lado positivo, ou seja, que o proprietário pode cobrar mais porque o que tem disponível é pouquíssima oportunidade. Então, a gente pega JK, Faria Lima, preços acima de R$200, Paulista, Pinheiros, Vila Olímpia, todas essas regiões com disponibilidades baixas. E aí a gente tem aqui a grande região, né, de São Paulo. A Chucre Zaidan é a maior região do Brasil de escritórios corporativos. Então não é a gente comparar um transatlântico com um jet ski, né? A Chucre Zaidan ela não vai movimentar tão rápida. Ela continua recebendo novo estoque, mas não significa que é uma região ruim, pelo contrário, onde estão os bons ativos, só que ela é mais desafiadora pelo momento que ela está vivendo. Só no ano passado foram 150 mil, 3 torres entregues ao mesmo tempo, num momento péssimo de mercado, né? Então, a Chucre Zaidan, alguns querem pintar como o grande problema, eu não vejo assim, tá? Sinceramente, eu não vejo, pelo contrário, eu vejo onde tem grandes negócios acontecendo, como eu já antecipei aqui, que é onde é a região que mais movimentou no ano de 2022, e uma região que é engraçado, né? A gente tinha uma empresa competindo Pinheiros com Chucre Zaidan. Olha, normalmente a gente via JK com Faria Lima, né? Eu vou na JK, eu vou na Faria Lima. Eu vou para... Agora não, eu vou para Paulista ou para o centro. Não, agora a gente vê o cara pensando em Pinheiros e analisando Chucre Zaidan também. E a decisão foi Chucre Zaidan por uma negociação melhor. Então a Chucre, ela está no radar de todas as empresas e não tem esse fantasma todo que tentam pintar aí no mercado. E a qualidade dos ativos, em geral, lá é muito boa, né? Até porque são ativos mais novos, né, Giancarlo? Então, se exatamente. Um ocupante que tradicionalmente gostaria de estar na JK ou na Faria Lima, se não tem espaço, a opção dele manter qualidade de ocupação é na Chucre Zaidan, né? Não tem outra opção, né? Até um funcionário meu, a gente estava conversando aqui, ele falou, Gia, como é que foi esse movimento, né, de sair lá da Paulista para chegar na Faria Lima e depois ir para Chucre Zaidan? E eu falei, olha, quando você olha os ativos da Paulista de 1950, quando começou a consolidar a Paulista, né, começou a funcionar, e comparar com os ativos da Faria Lima, não tem como
comparar, né? São ativos de altíssima qualidade. Só que quando a gente não vai ver esse movimento Faria Lima Chucre, porque os ativos são igual para igual. O que muda ali é uma localização física. A gente vê ativos maravilhosos e prédios, uma arquitetura, a região está muito bonita, assim, ativos excelentes, e digo mais, a questão do ISD, que todas as empresas para captar recursos, principalmente lá fora, estão levando em conta, você vai encontrar muito mais nos ativos novos recém-entregues na Chucre Zaidan do que algumas regiões aqui em São Paulo, e que pode ser um pênalti para quem incorporou e não se preocupou muito com sustentabilidade. Legal. Vamos caminhar, tem muita coisa boa ainda para ver. Então, só fazendo um comparativo, isso a gente já falou da redução da vacância, mas no quarto TRI de 21, a gente tinha 800 mil metros de área vaga em São Paulo. Hoje a gente já tem 730 mil metros de área vaga. Então, por algumas razões, novo estoque, saídas, etc, etc. Vamos lá. O setor financeiro, ele sempre foi, e por muito tempo tende a ser o setor predominante em ocupação de escritórios corporativos, pelo perfil do negócio, pela capacidade financeira em poder pagar grandes espaços, bem localizados, etc. Depois a gente traz aqui esse dado, eu gosto muito de falar da tecnologia da informação, principalmente em época de pandemia, que todo mundo falava que o home office ia ser tendência e os escritórios iam morrer. E a gente vê que os detentores de tecnologia é o segundo segmento que ocupa escritórios, ou seja, não tem nada a ver você trabalhar com tecnologia e trabalhar de casa. São coisas completamente distintas, principalmente a infraestrutura que essas empresas precisam, ninguém consegue replicar em casa. Redundância de qualidade de internet, segurança de dados, etc. Então, eu usava muito isso aqui para mostrar na pandemia que, olha, se tecnologia, telecom começar a devolver espaço porque conseguem trabalhar de casa, a gente tem que acender um sinal de alerta, mas não vejo esse movimento e cada vez mais a gente vê uma ampliação deles no mercado como um todo. E aqui, dentro das regiões que a gente analisa, a Chucre Zaidan, ela acaba sendo, aqui, como eu disse, a maior região, né, de São Paulo, quase 1 milhão de metros quadrados, e concentrando aqui os grandes ocupantes. O destaque da Chucre é alimentos, bebidas e fumo, depois seguros, transportes e tecnologia da informação pela qualidade dos ativos que eles têm. Aí eu estava contando nesse gráfico de pizza, para chegar em 50%, são 6 setores diferentes. Uma concentração que dá para notar no setor financeiro, mas 6 setores para chegar nos 50%. Me adiantando aqui, a gente vai chegar lá, mas você que está assistindo, guarde essa informação, porque daqui a pouco você vai ver esse mesmo quadro para o mercado do Rio de Janeiro. E aí você vai ver a diferença da concentração para a diversificação, né? Uma das forças de São Paulo é atrair empresas de vários setores diferentes. O que se aplica ao mercado imobiliário, se aplica ao seu portfólio de investimentos também. Vamos lá, Jean. Próximo slide que eu vi muito legal é a projeção de vacância, né, para São Paulo. Isso, eu queria só, me permite voltar aqui, porque a gente pôs um slide, acabou ficando no lugar errado, que eu gostaria de mostrar como a gente estava prevendo e como de fato aconteceu com as nossas projeções. Porque quando a gente acerta, a gente gosta de mostrar, mas a gente também tem aqui algumas informações que são interessantes. Por exemplo, em 2021, quando a gente foi fazer a previsão de 2022, ou seja, olhar 12 meses para frente, que é o que a gente vai mostrar aqui, a gente tinha uma absorção líquida projetada de 150 mil e realizou 125 mil. A gente tinha uma bruta de 330, aí o mercado realizou 316. O que foi o grande complicômetro na nossa, porque são vários fatores que a gente leva em conta para projeções, né? O grande complicômetro em São Paulo foi a questão do novo estoque, que tinha uma previsão muito grande para 2022, que acabou empurrando muito para 2023. Então, isso deu uma descompensada e acabou interferindo aqui na taxa de vacância, porque, de fato, se tudo isso que a gente tinha projetado de entrega acontecesse, a vacância ia subir, porque está chegando muito imóvel vago. Então, aqui está a explicação por que a gente não cravou. Diferente do Rio de Janeiro, a gente teve uma diferença aqui na taxa de vacância muito baixa. Lacrou, hein? É que o Rio... qual que é a grande diferença do Rio de Janeiro? Se você acompanhar um novo estoque, desde 2018 nada é entregue. Então, a dinâmica de entrega de um ativo, seja ele qualquer tamanho,
no mercado, ela mexe muito com o mercado. As pessoas têm pouco, elas entendem pouco isso, mas você entregar 30 mil vagos, isso vai mexer numa dinâmica completa. Como no Rio não tem essa variável, a gente consegue ter um pouco mais de previsão, vamos dizer assim, de previsibilidade do que possa acontecer. Então, a gente vai falar do Rio ainda depois, né? Não, vamos, agora eu só vou trazer as... Está acertando muito mais que o Boletim Focus, viu, Giancarlo? Então, obrigado. Eu ia usar a margem de... Já que a gente veio de um ano político, né? A margem de erro para cima e para baixo. Mas, enfim, o que a gente está projetando aqui, então, para o futuro, né? De novo, eu sempre também falo que a única certeza que eu tenho é que eu vou errar, mas a gente está cada vez mais calibradinho, errando menos do que quando a gente começou a empresa. Então, a gente acha que, no melhor cenário, 2023 vai chegar a 18% de taxa de vacância. No cenário base, vai chegar a 20%. E no pior dos mundos, que eu particularmente não acredito, mas a gente tem que trabalhar no pior dos mundos, é 22%, ou seja, um aumento na taxa de vacância. Então, o que a gente vê daqui para o futuro é um cenário muito positivo. É uma movimentação que está acontecendo. A gente vai ter uma diminuição no novo estoque, que é essa barrinha cinza aqui que a gente está vendo, significante para os próximos anos. Então, qualquer movimentação que a gente acompanhe, ela vai ser positiva para o mercado como um todo. E lembrando que aquela dinâmica, né, quando baixa a taxa de... Por que a gente fala muito de taxa de vacância? Né? Porque ela é o que faz a dinâmica do mercado em termos de preço. Quando abaixa a taxa de vacância, o movimento natural é um ganho na alocação, ou seja, você aumenta o preço porque você não tem disponibilidade, lei da oferta e demanda. Então, por isso que a gente usa muito a métrica de taxa de vacância para poder falar de preço, etc., porque a gente vai ver também no logístico o que aconteceu com essa diminuição na taxa de vacância no preço. Mas continue nos acompanhando para poder ver esses dados daqui a pouco. Vamos passar rapidamente pelo Rio de Janeiro? Vamos lá para o Rio. O primeiro quadro, esse aí é impressionante, você adiantou essa informação, mas é um quadro de uma cidade estagnada, né, Jean? Estagnada, essa é a palavra. É uma cidade estagnada, infelizmente. Você nota que, se você me permite, eu queria até passar um slide que eu sempre falo aqui. Se a gente comparar São Paulo, a gente só foi ver a absorção líquida negativa em 2020 e 2021, certo? Por conta da pandemia. Só que o Rio começou a sofrer lá em 2017, por conta da devolução da Petrobras, quando a Petrobras devolveu lá no Petrolão mais de 70 mil metros. Como você antecipou o gráfico de pizza que a gente vai ver do Rio, esse é o grande problema do Rio, a variação de ocupantes, né? Então, é um mercado muito concentrado e isso acaba prejudicando muito. Então, o Rio começou a sofrer lá em 2017 e até hoje não se recuperou. E quando estava pensando em se recuperar, veio a pandemia e segurou de vez, né? Então, nem a ausência de novo estoque fez com que o Rio baixasse muito de taxa de vacância. A gente estava em 2016 34%, hoje a gente está em 32%, ou seja, praticamente nada, né? É uma reta, né, a curva. O Rio não está com muita emoção. O Rio está um pouco mais desafiador que São Paulo, né? E a razão disso, só mostrando aqui antes de entrar na razão, a região que tem sofrido bastante lá é Cidade Nova, 58% de taxa de vacância. Depois vem o centro com 26% e Barra, que é uma outra realidade lá, 34%. Amanhã, inclusive, eu vou estar lá no Secov do Rio de Janeiro falando sobre o mercado do Rio e existe um projeto Reviver Centro no Rio de Janeiro, onde eles soltaram recentemente algumas vantagens, até pagando um pedaço da alocação de determinados setores para poder incentivar essas pessoas a voltarem ao centro. Porque o grande problema do centro do Rio de Janeiro é que é uma região que só tem escritórios, não tem residencial. Então, era uma região que vivia horário comercial, segunda a sexta, das 8 às 5. A partir do momento que teve essa debandada, começou a ficar uma região meio, não vou dizer abandonada, porque ela não está abandonada, mas uma região muito esvaziada. Então, a prefeitura tem feito um esforço muito grande para tentar levar de volta a vida, porque aí é um efeito em massa, né? Se não tem funcionário trabalhando, não tem gente comendo no restaurante, não tem gente comprando na farmácia, e aí você vai numa cadeia quebrando toda a cadeia. Então, a prefeitura tem alguns projetos, alguns incentivos muito interessantes, mas nem isso está sendo suficiente para poder atrair empresas para
para os escritórios lá, né? Inclusive incentivos fiscais para conversão de imóveis comerciais para residência, né? Também, porque eles acreditam, e eu também acredito, que você só vai ocupar uma região quando você levar a vida, ou seja, pessoas morando todos os dias. Ninguém mora só de segunda a sexta. Então, se a gente quer ter o comércio de bairro vivo, se a gente quer ter vida lá, a gente precisa levar pessoas para poder ter. Então, existem alguns incentivos muito interessantes. Mas, trazendo aqui o gráfico que o professor comentou, olha aqui o grande problema do Rio de Janeiro. Está nisso aqui, ó. Petróleo, gás, financeiro e administração e serviços públicos. O que salvou o Rio de Janeiro nesse trimestre para ter uma absorção líquida positiva foi a compra do edifício Serrador, foi comprado por um órgão público e ele já entra como 100% ocupado porque ele comprou para ocupar. Então ele fez com que aquilo entrasse como uma absorção bruta grande, né, de 20 e poucos mil metros. Isso fez o Rio salvar. De novo, se não fosse serviço público, o mercado ia estar para baixo de novo. Então, essa dependência que o mercado precisa trabalhar, tirar esse peso no petróleo e gás, tirar esse peso no setor financeiro e serviços públicos. Aí, olha, eu tinha chamado a atenção, 6 setores em São Paulo para chegar na metade da pizza. No Rio de Janeiro, 3 setores, a gente chega na metade da pizza. Parece uma diferença pequena, mas não é, né? É menos opcionalidade para o dono de um imóvel. Ele perde um inquilino, ele vai repor com qual outra empresa, né? Ele tem poucas opções de tomadores de espaço, de qualidade, de bastante espaço para repor os inquilinos lá. De fato, a grande dificuldade do Rio é demanda, né? O Rio sofre com demanda. E aqui, trazendo um pouco de projeções, pela ausência de novo estoque e uma movimentação natural do mercado, a gente vê essa taxa de vacância diminuindo ainda lentamente, longe do ideal, que é entre 12% e 15%, como eu mencionei há pouco. Então, o cenário do Rio continua sendo uma reta ainda com bastante emoção. Legal. Vamos falar de logística? Assim, um mercado que cresceu bastante e que há alguns anos existe uma dúvida, uma preocupação se tem mercado para absorver tudo que está sendo entregue, né? Perfeito. E agora tem uma percepção de que o e-commerce também deu uma parada, né? Ele adiantou muito a demanda, ele cresceu muito rapidamente, e agora não necessariamente que esteja retraindo, mas pelo menos já chegou ali num patamar em que não está expandindo com velocidade. Então, como isso reflete nos dados de logística? Então, vamos lá. Só em highlights aqui, os 3 maiores responsáveis por locação em 2022 no estado de São Paulo, vocês também vão ver aqui por esse gráfico que a dependência ainda a concentração, não a dependência, mas a concentração na região sudeste ainda é muito grande. Quando a gente fala de 23 milhões e meio de metros quadrados, sendo que 18 milhões estão na região sudeste, e sendo desses 18, aproximadamente 12 em São Paulo, no estado de São Paulo, de novo São Paulo ditando um pouco o mercado, mas aqui a gente tem uns outliers muito interessantes que eu vou mostrar para vocês. Mas olhando para São Paulo, os grandes tomadores de área foi Mercado Livre, Amazon e Cooper Cargas, e depois Shopee. Então a gente vê que o que movimentou bastante em logística no ano passado ainda foi o e-commerce. E agora a grande dúvida e esse ano? Porque ele, como o professor disse, eles já sinalizaram, já estão lá bem ocupados, bem instalados, já se movimentaram, o e-commerce está sofrendo um pouco por conta de economia, poder de compra, inflação e tudo isso. Então, o que vai ser, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, o nosso inventário aqui ainda uma dependência de 76%, de novo, uma aglomeração, uma concentração de 76% na região sudeste e as outras regiões que a gente monitora muito pequenas, próximas, comparados a São Paulo, né, ao Sudeste como um todo. Então, o Nordeste vem ganhando aí bastante destaque e o Sul. Mas tem muita oportunidade aqui no Brasil como um todo. Trazendo aqui, deixa eu pegar algum dado. Aqui, quando a gente consolida aqui nas 3 principais regiões, como eu disse, Sudeste, Nordeste e Sul,
aqui tem uns gráficos interessantes. Quando ele é vermelho é porque não foi muito bom, e quando ele é verde é que ele foi muito boa, a setinha, né? Então vamos olhar aqui, região sudeste. Aumentou o estoque, positivo. Só que o que aconteceu com a vacância? Aumentou também. Pouco, mas aumentou. Preço médio pedido, aumentou um pouquinho, positivo. Agora o que a gente vê nas outras regiões. Notem que São Paulo, Sudeste, né, desculpa, comparado com as outras regiões, é que tem a maior taxa de vacância, obviamente porque tem a maior concentração. Mas olha a taxa de vacância do Nordeste, 3%. Aumentou para 5%, teve uma entrega, então aumentou um pouquinho, mas muito abaixo do perigoso, assim, perigoso seria mais de 15%. E notem o preço aqui, ó, como o Nordeste pega mais preço que São Paulo, que Sudeste, né? 25, você tem locações no Norte e Nordeste de R$33, de R$37. Porque Falta muita de gente opção? diz... Oi? Falta de opção? Falta de opção. Olha o tamanho do estoque. 2 milhões de metros quadrados, 3% de taxa de vacância. Oferta e demanda. Quando você não tem, o que tem, fala, ó, se você tem isso, ou você paga o que eu quero, ou você fica fora. Então, exatamente, é um mercado mais consolidado, com pouca opção. E note também a região sul, pegava mais preço, agora ela diminui um pouco, porque também teve uma entrega, mas também nada muito diferente de São Paulo, né, de Sudeste. Que é uma das coisas que a gente ouvia muito, eu não vou sair daqui do raio 0 a 30, porque aqui eu pego mais valor de locação, lá fora do estado de São Paulo, o custo de obra é o mesmo, mas o valor de locação é muito abaixo. A gente está mostrando que isso não é uma premissa, não é uma verdade. Então, a gente tem regiões que ainda tem muita demanda reprimida, e algumas regiões que a gente vê aqui que todo mundo bate a tecla não são tão vantajosas assim. Eu vou mostrar no próximo slide aqui, um pouquinho mais para frente. Então, aquilo que a gente tinha antecipado, qual é a dinâmica de mercado para subir preço? Taxa de vacância. Então, vocês notem que até 2020, a gente tinha uma reta, né? E essa era a grande agonia do setor de logística. Pô, a gente não consegue repassar o preço, a gente não consegue ter locação. Por quê? Porque vinha entregando muita coisa, né? A gente tinha bastante oferta e continuava entregando. A gente foi ter essa queda abrupta de 2019, quando o mercado estava muito bom, aí veio a pandemia, acelerou demais, e aí a gente chegou a níveis que realmente justificam hoje o preço dar essa descolada. Se não fosse a baixa vacância, o preço naturalmente estaria muito flat, próximo dos R$18, que é o preço histórico. Aqui, depois a gente fala de projeções, vamos entrar aqui em São Paulo, que é o maior mercado, né? Então, o mercado sempre com dados positivos, taxa de vacância estava 2021, 12,5, subiu para 13,6. O que acontece? Eu tenho uma análise aqui que em 2020 foi entregue 1.300.000 metros quadrados aproximadamente. Desse 1.300.000, chegou pré-ocupado 720.000. 2022, de 1.300.000 que foi entregue, chegou pré-ocupado, pré-locado 615.000. Só que 2023, a gente tem 1.700.000 para ser entregue e um sinal de somente 34.000 pré-locado. Então, o que acontece se isso se confirmar? A taxa de vacância... Exatamente. Tem um movimento especulativo aí, e aí... Muito forte. A vacância pode aumentar. A vacância aumenta e segura o preço. Só que, na contramão disso, a gente sabe que os preços de construção civil, material, está tudo subindo muito por conta da inflação. Então, a gente vai começar a ver uma redução nos retornos desses empreendimentos que estão sendo entregues vagos e especulativos. E os empreendimentos que já estão consolidados tendem a sofrer também, porque eles sofrem o assédio de quem está vago querer atrair para poder, porque o imóvel vago ele é caro, né? Então é melhor eu ter uma locação baixa e recuperar no tempo do que estar com o imóvel vago. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O mercado está indo muito bem, obrigado, taxa de vacância baixa, controlada, entregando bastante, alugando bastante, mas temos que tomar cuidado pelas projeções que a gente está vendo aqui de estoque futuro, principalmente, e a economia e aquilo que a gente já comentou, que os grandes
responsáveis pela movimentação maravilhosa foram as grandes empresas de e-commerce que já estão bem instaladas, obrigado, e agora a gente precisa ver quem mais vem para alugar aí esses novos entrantes que a gente está vendo. Jean, é interessante que o movimento de manada é geralmente o contrário, né? Então, taxa de vacância que está lá em cima, na parte de escritório, que é onde tem as melhores oportunidades, ninguém quer saber. Por isso que os preços estão muito castigados. Agora, Sim. galpão logístico, que a vacância está lá embaixo, está super valorizado no mercado de fundos imobiliários. E é o que tem maior probabilidade da vacância aumentar e os preços também serem reduzidos, né? Então, o mercado ele se movimenta só quando ele vê a coisa acontecer e não se posiciona antes da coisa acontecer, né? Perfeito. E esses dados, eles dão essa facilidade para ter essa visibilidade, né? Claro que não vai acertar, não vai cravar o futuro, embora você tenha cravado aí algumas demonstrações, mas dá para ter uma boa noção de tendências aí do futuro, né? Isso se dá no mercado opaco, né? Aquilo que a gente sempre bate na tecla, que é a questão da transparência, né? Um mercado, quando você não tem transparência de dados, ele acaba trazendo alguns dados enviesados e você fica um pouco cego, né? Em relação à realidade. Então, quanto mais transparência o mercado tiver aí por todas as frentes, não só pelo movimento da Sila, melhor é para a gente prever o futuro, né? Ou tentar errar menos, né? Vocês sabem que a nossa empresa é americana, né? E quando a gente estava fazendo a concepção da empresa, discutindo coisas, eu falava para os meus investidores que eu precisava ter histórico de dados, né? Daí ele falava assim: eu não consigo entender como o brasileiro vai olhar no retrovisor para ir para frente, na cabeça do cara, né? Então, de fato, a gente tem bastante dado para agregar ao mercado e o mercado está começando a trabalhar, interpretar esses dados e tentar projetar. Qual que é o grande desafio da logística em projeções? A gente sempre começa o ano com uma projeção muito alta. Ano passado, São Paulo, o projetado para entregar eram 2 milhões de metros quadrados. Foram, de fato, entregues 1.400.000. Qual que é a dinâmica desse mercado? Primeiro trimestre, que é agora, ou o último tri, quando a gente liga para confirmar, todo mundo vai entregar. O que esses caras fazem? Eles vão tipo uma pescaria, eles botam no mercado e falam, eu vou construir, porque eles constroem em 4, 6 meses. Se eles não sentem que tem uma demanda, que o mercado tem um mínimo de aceitação, eles recuam. Então, a logística, por ter o prazo de obra mais curto, é mais difícil a gente dimensionar o mercado como a gente faz com escritórios. É muito difícil você ver alguém construir até a 8ª laje e parar, porque o mercado esfriou. Então, a logística tem um pouco dessa dinâmica. Então, a gente tem muito projeto aprovado, tem muita coisa que está sendo prometida, mas sempre tem uma quebra de 30%, 25% do que é projetado ao que de fato é entregue no ano. Mas mesmo assim, ainda é uma quantidade muito grande, é um volume muito grande. E aí tem os dados, os indicadores aqui em Média Brasil também ainda, né? Aqui a gente já está em São Paulo, desculpa, eu pulei para São Paulo. Se você quiser. Tá certo. E São Paulo tem uma puxada de preço impressionante, né? Tem principalmente por conta dessas empresas que se posicionaram num raio 0,30. Eu tenho aqui mais para frente essa análise. O raio 0,30, para quem não entende, a gente pega o macro zero de São Paulo, que é no centro da cidade, e traça um raio de 30 quilômetros. Porque muita empresa de e-commerce, principalmente, eles precisam estar próximo do centro consumidor para gastar menos com frete em custo e tempo. Então, essa análise ela é muito importante. Então, tudo que está num raio de 0 a 30 pega mais preço e é onde tem bastante movimentação. Quando começa a ir de um raio 30 a 60, 60 a 90, começa a baixar bastante essa dinâmica. Então, por a concentração estar até num raio 60, a gente consegue ver aqui essa guinada nos preços. Legal. E São Paulo, quanto mais próximo, mais preço, como você falou. Aí, desse quadro, me chamou a atenção que aparece como a maior vacância Cajamar. E a gente sabe que é uma região muito demandada. O que aconteceu em Cajamar? Esse movimento especulativo que você estava explicando? Então, Cajamar teve muita entrega. Cajamar entregou muito empreendimento especulativo. Então, fez com que ele saísse dos 6, 7% de vacância para 15,27% de vacância.
Só para vocês terem uma noção, um pouco de ordem de grandeza aqui, Cajamar está hoje com 2.574.000 metros quadrados. O estado do Rio de Janeiro tem 2 milhões, o estado inteiro. Então é algo que eu bato na tecla. Cajamar as pessoas ficam muito bravas quando eu falo isso, mas eu tenho clientes do e-commerce que relatam para mim o que acontece. Cajamar tem um problema de energia elétrica muito grande. Energia muitas vezes durante o dia. Para quem trabalha com e-commerce, ficar sem energia elétrica é um problema. Então eles sempre têm que trabalhar com redundância. E Cajamar ficou tão insustentável em termos de malha viária para você acessar os galpões, que isso tem feito também um movimento de repensar se Cajamar é tudo aquilo que eles imaginavam no começo de Cajamar, né? Cajamar já foi chamada a Disney dos galpões, foi chamada a Faria Lima do mercado de logística, só que a grande concentração numa região muito pequena, e quem não conhece, põe até no mapa, vê o tamanho da região de Cajamar, para ter 2 milhões de metros quadrados, é muita coisa. Então, Cajamar continua, ainda tem estoque novo, né, novo estoque projetado para entrar em Cajamar, e com esses problemas, porque antigamente era aquele movimento, todo mundo está indo para a festa porque a festa está legal. Só que agora que todo mundo já conhece como a festa, estão repensando se está ou não. Será que porque o acesso a São Paulo por uma das rodovias sem pedágio tem incentivo fiscal, mas e o tempo que eu estou perdendo naquele trevo para poder chegar, o tempo e até de segurança da carga, porque você ficar parado no trânsito, a chance de te roubarem também é grande. Claro que ninguém rouba um caminhão no meio do trânsito, né? Mas tem alguns pequenos assaltos, etc. Então tem muita coisa sendo discutida em Cajamar, e infelizmente Cajamar vai começar, no meu ponto de vista, a sofrer um pouquinho por conta disso. Eu me lembro, Jean, lá em 2020, eu tinha perguntado para você em relação a Cajamar, você estava chamando a atenção que Cajamar iria receber novo estoque, muito novo estoque, numa época que estava todo mundo... Isso, você estava dizendo que... E era uma época que só falava-se de galpão logístico tem que ser em Cajamar, fundo imobiliário que tem ativos em Cajamar, os gestores, né, enchiam o peito, né, para dizer que tem os galpões em Cajamar e tal. E eu me lembro de você chamando a atenção que ia ter muita entrega e para olhar esse mercado com, no mínimo, cautela, porque as coisas não são bem assim, né? Então tá aí o resultado, né? Que pode piorar ainda mais. Tá aqui, e aí a gente acaba sendo, alguns taxam a gente como teoria do caos, como não sabe de nada, e a gente fica quieto e vai deixando o tempo mostrar onde está a verdade. Eu não quero ser dono da verdade, mas a gente está mostrando em números. Uma região, como o professor ficou surpreso, saiu de 6% para 15%. Já está saindo do ponto de equilíbrio que eu comentava, do proprietário e inquilinos estarem equilibrados. A gente vai começar a ver em Cajamar período de carência. Vai virar o patinho feio já. Ou já virou, né? Eu digo patinho feio, mas Cajamar não vai ter mais aquele brilho, sabe? Como tinha no passado, porque agora, de fato, virou uma realidade. E a quantidade de estoque... Então, Cajamar continua tendo seu glamour, mas para alguns, para outros que estão lá, a realidade já é um pouco diferente. E eu tenho essa percepção, porque eu tenho... uma das nossas dinâmicas aqui para conseguir dados é falar com inquilinos. E eu tenho inquilinos de e-commerce dentro da plataforma Sila, então eu falo com eles diretamente. E aí eles abrem para mim, eu vou preservar as fontes, mas eles abrem para mim esses problemas que ninguém quer falar. Porque quem fala de problema é o problemático, né? Eu só estou reportando o problema, eu não sou o causador do problema, mas todo mundo acha que o mensageiro é o culpado por entregar 1 milhão de metros quadrados por ano em Cajamar. Desculpa, mas é o mercado, não sou eu só estou aqui reportando, né? E aí no próximo slide tem bem mostrado ali a questão dos raios, né? Do raio 30, do raio 60. Isso. Só que, ó, como a gente estava aqui, de 0 a 30, você tem uma concentração aqui de 3,7 milhões de metros quadrados e um preço de 28,68. Então, é um preço alto. Por que a média cai lá para 22? Porque a gente tem regiões que trabalham a 19.
Então, uma das coisas que a gente sempre alerta aqui quando a gente está fazendo essas apresentações é para as pessoas entenderem o micromercado que ela está inserida e não se balizar pelo macro, porque é uma leitura equivocada. Porque essas regiões, olha aqui a taxa de vacância no raio de 60 a 90, 23%, acima de 90, 15%. Isso faz com que a média caia. Então, aqui é notório a diferença do preço em relação à distância da capital. Então, a gente tem visto aqui esses dados aqui que, de fato, estão trazendo a realidade. Ou seja, é um pouco óbvio, né? Quanto mais distante, menor o preço, porque menos atratividade, mas ele acaba machucando ou contaminando a amostra toda, né? Esse que você acabou de passar tem um pico de preço incrível ali e é bem no raio 30, Sim. Né? Bem no raio 30, porque foi a queda da taxa de vacância. Foi quando começou a cair Cajamar, aqui estava com 5%, 6%. Então, quem pedia 18, 19, né, que era a média era 20, já foi subindo. Guarulhos levou essa média para cima. Grande ABC, que estava com 0 de disponibilidade, levou essa média para cima. Então, é aquele negócio. O desequilíbrio, quando a gente fala, é isso. Ou você aluga o meu imóvel ou você vai para outra região. Você vai para Jundiaí, você vai para onde for, mas aqui você tem que pagar o preço. Como não tinha tanta oferta, estava vindo muita coisa pré-alocada, surfou-se essa onda. Agora, se tudo isso se confirmar de novos estoques que a gente está imaginando, aí esse preço vai dar uma caidinha não considerável, mas vai dar uma ajustada para baixo, sim, infelizmente. Vamos ver o perfil de ocupação dos imóveis logísticos de São Paulo? Tem aquela boa diversificação também dos escritórios ou é mais concentrado? É mais concentrado, mas ele é interessante essa análise aqui. A gente utiliza internet, mas entenda-se como e-commerce, tá? O que acontece? Esses dois setores trazem esse setor em conjunto, porque nem sempre a empresa de varejo faz a logística dela. Nem sempre a empresa de e-commerce faz a logística dela. Então, o grande sempre foi o grande ocupante, as empresas de transporte e logística, e ela começou a ter uma representatividade maior sendo puxada por esses dois setores aqui, que é o e-commerce e o varejo. Agora, a empresa de transporte e logística, ela subloca, né? Ela presta serviço. Então, dentro de transporte e logística, pode ter vários clientes de segmentos diferentes. Perfeito, perfeito. Um exemplo aqui, DHL, ela vai, aluga um galpão e ela opera de 3, 4, 5 empresas naquela mesma operação dela, né? Então, é exatamente isso. E depois, a projeção de vacância, né? Vamos lá. Tem também aqui. Então, o que a gente... Opa, desculpa meu dedo gordo aqui. O que a gente projetou? Conforme tudo isso que eu expliquei há pouco, a gente está um pouco, eu não vou dizer pessimista, mas um pouco mais pé no chão com relação ao avanço da logística, né? Então, a gente acha que vai ter uma leve subida aí, principalmente pelo cenário econômico que a gente está vivendo, né? E por que eu falo isso? Porque a logística, ela é ligada ao consumo. E o consumo é ligado à renda. Então, se o poder de compra do brasileiro, né, caiu, dificilmente ele vai consumir desenfreadamente. Então, isso é uma bola de neve, um efeito cascata que vai acontecendo, e isso reflete nos imóveis. Então, quando a gente tem uma taxa de desemprego alta, o reflexo nos escritórios é nítido. Quando a gente tem um problema econômico, financeiro, como a gente está vivendo agora, a gente vê na logística muito mais nítido. Tem uma métrica que a gente olha, que é muito interessante, que é a fabricação de papel ondulado, porque eles estão muito ligados à logística e transporte. E a gente vê uma diminuição na produção de papel ondulado. Isso já é um dos sinais que a gente leva em consideração para projetar aqui um pouquinho de vacância. As pessoas acham que a gente põe a mão aqui, olha para o céu e fala, vai ser isso. Não, a gente vai tentar ver todos os setores, e a gente não quer ser o pessimista do mercado, mas isso é um ponto que as pessoas podem analisar, é um dado público, pode procurar lá. Então, isso é um termômetro que a gente utiliza também para poder projetar aqui esses números. Legal. Vamos passar rapidamente pela logística no Rio de Janeiro, acho que alguns dados são bem parecidos, e depois o Rodrigo ainda quer mostrar uma ferramenta poderosa aí.
Vamos lá, o Rodrigo sempre tentou fazer temos novidades aí do F-Data Professional. O Rodrigo sempre tentou fazer em meia hora, mas ele esquece que eu falo pra caceta, então vamos correr aqui. Ó, como eu sinalizei há pouco, Cajamar é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, aqui para vocês comprovarem. 40 empreendimentos, 9 regiões, 2,5 milhões espalhados por um estado. A gente tem dentro de uma cidade que tinha 20 mil habitantes há pouco tempo atrás. Então aí vocês podem imaginar a infraestrutura como não acompanhou. Então o estoque no Rio, ele é um pouco mais calculado, existe ainda uma preocupação muito grande no Rio de Janeiro com relação à carga, roubo de carga, seguros, então muita empresa saiu de lá e foi para Minas Gerais, então o Rio de Janeiro, sabendo disso e sofrendo bastante no tempo, acabou sendo um pouco mais comedido com entregas do que a gente fala. Em São Paulo a gente fala milhões de metros quadrados, no Rio a gente fala que no último TRI, por exemplo, 40 mil metros quadrados. Então o Rio ele conseguiu, só os 40 mil metros quadrados já fez com que a taxa de vacância saltasse de, não só isso, algumas devoluções de 11,8 para 15,3. Então o Rio está vivendo no limbo, né? A logística não está tão sorridente, mas não está tão triste, mas ela está ali atenta, porque é um mercado com essa questão de roubo de carga, etc., sofrendo ainda mais. O que a gente percebe no Rio de Janeiro, um movimento muito interessante aconteceu num galpão, que eu acho que é válido agregar aqui para vocês. Quando tinha um galpão que ele era uma nave grande, né? Ou seja, tinha lá 50 mil metros quadrados e ele podia ser modular por 5, 10, 15 mil metros. E não alugava, quase 2 anos sofrendo. Aí veio um consultor e falou, se você fizer módulos de 500 a 1.000 metros, você vai conseguir ter mais sucesso, porque esse é o perfil do Rio de Janeiro. O cara modulou em 500 a 1.000, alugou 100% do empreendimento. Ou seja, tem também um pouco de falta de conhecimento do mercado local. Então, algumas empresas foram replicar o seu modelo de tese de São Paulo no Rio, sem entender o mercado local, e isso fez com que algumas empresas, no bom sentido, quebrassem a cara no Rio de Janeiro. Então, é importante a gente trazer essas informações para quando vocês forem analisar um fundo imobiliário e forem entender a propriedade que está dentro dela. Se tiver no Rio de Janeiro uma propriedade mais fragmentada, ela é mais resiliente do que uma propriedade, que é um pouco óbvio, né, do que uma propriedade única com um inquilino único. Mas, pô, muito legal isso que você está falando, né? Porque a gente pega o relatório gerencial de um fundo de logística e vê lá os galpões de São Paulo, de Extrema, tudo grande, gigante, maravilhoso, cross-docking e tal, caramba. Aí olha o galpão do Rio de Janeiro e fala, nossa, que galpão feinho. É esse o galpão que o fundo deveria ter no Rio de Janeiro, então? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Baita informação. Obrigado. Estou tentando ficar no seu nível, professor. Está anos-luz, você e o Rodrigo aqui, então... Com você a gente só aprende, né? Ok, isso. Então, aqui nesse próximo slide, só mostrando um pouco a movimentação do Rio, ela é muito aquém do que a gente estava vendo em São Paulo, mas ela ainda assim uma movimentação positiva, né? Ela tem bastante absorção bruta e mantendo uma líquida positiva, o que é saudável e o que faz com que a taxa de vacância baixe. Mas olha que interessante, isso aqui, ó, essa curva de preço é uma reta, né? Enquanto São Paulo tem pegado preço, o Rio continua flat. Então, esse aqui é o desafio de quem está investindo no Rio de Janeiro ou quem tem uma posição lá, é tentar recuperar preço, que é um desafio muito grande, não é tão simples assim como falar, vamos recuperar preço. É uma soma de iniciativas que vai fazer, principalmente do mercado aceitar, etc., mas o Rio ainda vai ter um pouco, ou seja, o que eu quero dizer aqui empreendimento entregue recentemente com custo mais alto, mantendo esse preço de locação, ele vai ter um retorno menor, porque a locação não está acompanhando e o custo sobe global, não é só em São Paulo, não é só no Rio, é no mundo inteiro, e esse custo reflete, sim, em retorno, já que você não consegue repassar para o inquilino. Região que mais sofre lá, Duque de Caxias, desculpa, e Pavuna. Regiões que mais sofrem. Isso, que tem a maior taxa de vacância aqui. Se você pegar, Duque de Caxias está quase 25%, e Pavuna está 18%, 19%. Ou seja, eles são os grandes outliers para levar o mercado
para esse cenário de 15%. Se você pegar Queimado, Seropédica, Avenida Brasil, tudo abaixo de 10%. Então, são mercados que estão mais consolidados, mercados que estão pegando um pouquinho mais de preço. Você pega a Avenida Brasil, 40 e poucos reais, porque tem uma disponibilidade muito baixa, mas o que, de novo, aquilo que a gente sempre fala, analisar o grande cenário é errado no mercado imobiliário, você tem que entrar com lupa para entender aonde está inserido o imóvel para ver qual é a dinâmica e o que você pode esperar daquilo. A micro-região. E o perfil de ocupação da logística no Rio é parecido com o de São Paulo? Vamos lá. Ele é um pouco mais... concentrado novamente. Concentrado, o e-commerce fugiu de lá. O e-commerce fugiu do Rio de Janeiro por conta de carga, de roubo de carga. O e-commerce, você citou uma região aqui que a gente não trouxe os dados, mas o e-commerce se consolidou muito em São Paulo e Minas Gerais. Principalmente Extrema, a gente tem bastante operação de e-commerce por conta de incentivos fiscais, algumas operações, e também por conta da questão do roubo de carga. Então, aqui um perfil um pouco diferente na ocupação, mas o transporte logística ali é interessante porque ele faz o transporte para todo tipo de operação, né? Então, eu não vejo que é natural você ter, num segmento de logística, transporte e logística como um dos grandes ocupantes, né? Seria estranho se não fosse. E aí a gente teria um pouco mais de risco. Muito legal. E a vacância lá, o mercado de escritórios está estagnado. O mercado de galpões deu para ver que tem alguma movimentação. Então, com isso, estou vendo uma projeção de aumento de vacância. É porque a gente tem essa, como eu comentei há pouco, a gente tem essa entrega para acontecer lá, quase 150 mil. A gente viu que entregou 40 mil no final do ano e subiu de 15 para 15,28, porque está sendo entregue especulativo, não está vindo com o inquilino junto. Então, se entregar o que está projetado lá, esses 150 mil, a tendência é que suba um pouquinho. Mas pode ser, como eu disse há pouco, que não entregue. E aí a gente vai para o cenário mais positivo, que é os 13% aqui, que é o verdinho que a gente está falando. E aí você vê que todo mundo joga o estoque futuro, né? Então, olha o que acontece em 2025. Que obviamente não vai acontecer entregar 400 mil metros de uma vez só, mas é o que a gente recebe, é um alerta que isso pode ser diluído nos próximos 10 anos, como pode ser concentrado, a gente não sabe, às vezes o incorporador está sendo pressionado para entregar, e se entregar tudo aí vai o mercado um pouco mais catastrófico. Muito bom, e olha que a gente passou resumidamente pelo relatório todo, é muito dado e inteligência dos dados, né? Uma coisa é ter o dado, outra coisa é saber interpretar e nos dar essa clareza, tanto os insights sobre os investimentos imobiliários vendo a apresentação do Jean. Muito bom mesmo, obrigado, viu, Jean? Imagina, obrigado a vocês, é uma honra. Agora eu quero ver a novidade aí que o Rodrigo tem, ele deixa o melhor para o final. Que é justamente isso, né, Rodrigo? A gente tem que ficar esperando de 3 em 3 meses o Giancarlo aqui aparecer, mas tem muitos desses dados que estão disponíveis já na plataforma do Clube FI, né? Exatamente. Bom, primeiro, obrigado aí pela apresentação, mais uma vez, brilhante apresentação, dados riquíssimos que ajudam aí o investidor de fundos imobiliários a se posicionar e se posicionar antes dos movimentos e não depois dos movimentos. Se você pega depois dos movimentos, já acabou. Ou que o mercado que você pega depois, se o movimento for negativo, caiu. Se o movimento for positivo, já subiu. Então não adianta, a gente tem que se posicionar antes. Então esses dados são fundamentais aí para ajudar nesses estudos macros para auxiliar nas escolhas dos melhores fundos que também se adequam ao seu perfil de investimento, né? Então, pessoal, a gente está com uma novidade muito bacana aqui no F-Data Professional. Vou compartilhar minha tela aqui. Não sei se já está aparecendo aí. Sim. Já está aparecendo aí. Então é o seguinte, olha, todas as informações que o Giancarlo mostrou aí nessas apresentações, nós temos aqui essas informações disponíveis, não dessa forma, não com essa disposição, mas a gente tem a mesma base de informação. Então, a gente tem compartilha com a Sila essas informações. Então, a Sila passa todas essas informações para a gente. Então, você vindo aqui no menu Fundos Imobiliários, Dados do Mercado Imobiliário, você consegue criar aqui o seu gráfico
de informação totalmente personalizado para você poder visualizar como você quiser. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Só lembrando que essa ferramenta ela já existia, mas eu vou mostrar aqui uma novidade muito legal para você poder acessar essas informações de forma muito mais ágil do que anteriormente, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer uma comparação aqui bem simples, tá? Do mercado de São Paulo, de escritório. Vamos pegar aqui todas as regiões, classe A e A+, e vamos apertar aqui no botão de vacância e vamos escolher a cor aqui que nós queremos para essa informação. Então, vamos colocar aqui a cor vermelha. Então, vocês podem ver aqui no gráfico que já temos essa informação aqui da vacância de escritório classe A e A+, em São Paulo. Eu vou subir aqui novamente e vou colocar aqui a mesma informação, só que para o mercado do Rio de Janeiro. Vamos botar aqui Rio de Janeiro, vamos apertar novamente aqui no botão de vacância, mas dessa vez vamos botar aqui em amarelo. Então aqui a gente vai estar comparando aqui o São Paulo e Rio de Janeiro. Agora vamos botar umas outras informações aqui, a gente pode colocar também, por exemplo, uma vacância de um fundo imobiliário. Vamos colocar aqui, por exemplo, o HGRE, e aí mais uma vez a gente vai adicionar aqui a informação, vamos botar uma cor aqui, vamos colocar um verde, tá? E a gente consegue ver todas essas informações aqui. A gente pode ir mais além, a gente pode colocar outros tipos de informação também. Então, por exemplo, a absorção líquida do Rio de Janeiro, classe A e A+, de escritório. Vamos colocar aqui roxo. Tá? Então, conforme a gente vai colocando aqui a informação aqui no gráfico, a gente pode brincar com ele aqui, pode tirar uma informação ou outra, ver uma informação sozinha, enfim. Então, uma vez que o gráfico está criado, você pode salvar esse gráfico aqui, tá? Então, vou colocar o nome para esse gráfico aqui e vou botar aqui, por exemplo, RJ versus São Paulo, tá? Vou salvar esse gráfico. E aí, o que vai acontecer? Quando eu salvar esse gráfico, ele vai ficar disponível aqui na minha lista de gráficos, tá? Para que isso? Para quando eu entrar novamente nessa tela, eu conseguir ver esse estudo aqui, clicando apenas uma vez no gráfico que eu salvei. Então, você vai poder ter acesso a esse gráfico, ó, eu cliquei aqui, ele já está girando novamente, então ele gerou toda essa configuração que eu fiz. Então, isso dá muito mais agilidade na hora de você gerar o seu gráfico, tá? E o mais legal disso é que você pode compartilhar esse estudo com outros assinantes do F-Data Professional. Basta você clicar aqui no botão de compartilhar e você vai ter o link, você pode compartilhar nas redes sociais. Claro que a pessoa vai ter que ter acesso ao F-Data Professional, mas você pode aqui ter o seu link, tá, desse gráfico e compartilhar com alguém para você estudar esse gráfico da forma que você quiser. E você pode deixar o seu gráfico, claro, para isso você tem que deixar o seu gráfico público, né? Você só pode compartilhar os gráficos que são públicos. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver que tem diversas informações aqui que você pode colocar. Eu fiz apenas um exemplo bem rapidinho aqui, porque a gente já está com o tempo estourado. Mas a gente tem também aqui, ó, o preço médio pedido, a vacância, a absorção bruta, a absorção líquida, estoque, novo estoque, condomínio, IPTU. Você pode botar dados de imóveis específicos também. Então, se eu quiser aqui colocar, por exemplo, dados por exemplo, do Brazilian Financial Center aqui, eu consigo também, tá? Então, eu consigo colocar aqui, ó, o preço médio pedido e vacância do Brazilian Financial Center aqui no meio também. Eu consigo colocar aqui também, enfim, e fazer uma comparação aqui completa, né? Lembrando também, pessoal, que a gente tem a página também dos imóveis, né? E o próprio exemplo aqui do Brazilian Financial Center, ele a página dele está aberta para todos os usuários, tá? Porque ele serve como uma página de demonstração, tá? Do poder dessa ferramenta, tá? Então, se você buscar por Brazilian Financial Center, ele vai abrir a tela, a página do Brazilian Financial Center com todas as informações do imóvel, com as informações de vacância, isso aqui do imóvel, né? E lembrando que esse imóvel aqui, ó, é pertencente ao BRCR, né? Ele tem 25% desse imóvel. Então, a gente tem aqui diversas informações. Então, pessoal, esse é o plano mais completo aqui do Clube FIA. Para vocês terem mais informações, ver como assinar, para você assinar também, você vem aqui no menu Produtos e Serviços, Planos de Assinatura, e você vai localizar ali
o F-Data Professional, tá bom? Então, é esse o recado aí que eu queria dar. Obrigado mais uma vez. Tem até a escritura, as várias escrituras. Eu estava olhando aqui, tem até já escritura mãe. Sim, sim. Matrículas e matrícula mãe, matrícula de cada um dos conjuntos e tal. É incrível. Isso. Exato, ou seja, como o Arthur falou, não é um robô que vai pegar essa informação, é um ser humano. Infelizmente. E hoje não tem inteligência artificial que vai lá pegar a matrícula e, né? Não. Então é um dado puramente artesanal aí que a gente tem aí dentro do nosso sistema, graças à Sila. Ô Giancarlo, e lá nos Estados Unidos, como é que é isso? Tudo aberto. Os dados são disponíveis? Tudo aberto. Tudo aberto. Sensacional. Você consegue, o que é legal lá, por exemplo, você vai comprar uma casa hoje, você vê desde quando ela foi construída, o primeiro lance, vamos dizer assim, a primeira proposta, a proposta aceita, quem era o dono, você vê todo o histórico, é tudo aberto. E o que é pago lá, Jean? O que é pago lá? O que eles vendem lá de informação? Porque tem empresas, você falou, que mandam avião fazer estudo da área, e aí pega os prédios, aí o avião fotografa tudo, não tem mais coisas assim? Tem, mas... Balão espião, tipo aquele da China? Tipo uma coisa assim. Não, o que acontece, eles fazem muito do que a proposta do Clube FI. Por exemplo, você tem informações de fundos imobiliários disponíveis pela B3, se você quiser. A organização que eles vendem. Só que tudo é espalhado. Então, eles vendem uma organização, como vocês fazem com excelência, e análise, porque, como o professor falou, eles pegam o dado bruto. O que isso quer dizer? Então, eles vendem inteligência em cima dos dados que são disponíveis. Ninguém briga por dado. Aqui a gente gostaria muito de botar só nossa inteligência para interpretar dados, mas a gente está um passo atrás, que é buscar o dado primeiro. Então, lá é muito mais fácil nesse sentido, porque a lei é obrigação, você comprou, você põe na matrícula e rapidinho está lá registrado. Aqui no Brasil, às vezes algumas pessoas ligam, porque você não tem aquela transação. Pô, eu não tenho porque não está na matrícula, porque ninguém me falou, eu não posso chutar o valor, eu tenho que ter um pouco de informação, de certeza da informação, porque eu não posso manipular o mercado, eu não posso jogar no achismo, eu tenho que ter a certeza, ver um documento. Então, às vezes, um fundo imobiliário, você pode se basear no fato relevante, por exemplo? Eu posso, desde que ele seja explícito, né? Porque poucos fundos... Eles sempre falam, um ganho na cota de tantos por cento, descontos em linha de mercado, isso aí fica muito vago. Então, nenhum fundo, pouquíssimos são os fundos que ajudam a gente. Desconto em linha de mercado e nada é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E no México, que a Sila também tem monitoramento do mercado? É mais desafiador. Brasil ou mais Estados Unidos lá? Puta, é pior que o Brasil, você acredita? No México você não tem cartório. Não. Não tem cartório. Isso é uma maravilha, não ter cartório. Não, na verdade, você tem, né? O registro, você não tem cartório para consultar, não é público o dado. Sim. Você não pode ir lá, como a gente aqui, vai lá e compra uma matrícula. Eu posso comprar a matrícula da sua casa, se eu quiser, se eu souber o número. E você nunca vai saber. Lá você não tem acesso a isso. Então, lá o trabalho ele é um pouquinho mais desafiador em relação à obtenção dos dados. E, por um outro lado, em relação a fundos imobiliários, a gente tem lá só 16 fibras. Então aqui a gente são as fibras, né? Para quem não conhece, fibras imobiliárias lá no México, né? Isso, é que nem os REITs nos Estados Unidos, que nem os fundos imobiliários aqui. Então aqui eu não sei de cabeça, vocês são os experts em fundos, mas a gente já tem 400 fundos imobiliários. Mais, 480 mais ou menos. 480, lá a gente só tem 16. Então é um mercado mais institucionalizado. Os fundos representam quase 60%, 70% de proprietários dos imóveis. Então, aqui é diferente. Os fundos imobiliários, eles representam próximo de 25% a 30%, dependendo do segmento, como proprietários de imóveis, e os outros 70% é pulverizado em algumas empresas institucionais, ou investidor, pessoa física, etc. Lá é o contrário. Então, lá você tem mais dificuldade na obtenção de dados, mas você também tem um mercado mais institucionalizado. E o que é bom do México é que eles estão com o vizinho mais forte do mundo, que é os Estados Unidos. Então, os contratos lá são dolarizados, logística 100%, e quando a gente fala de escritórios, você tem que escolher a moeda forte. Se você pagar em dólar a sua locação, você tem um desconto.
porque eles entendem que é uma vantagem. Então você tem essas duas opções. E curioso que eu voltei de lá agora, vocês terem uma ideia, no passado mudaram dos Estados Unidos para o México 2 milhões de americanos com a questão de working from home, porque o custo de vida do México é muito mais baixo. Então está tendo uma inflação, os restaurantes estão muito mais caros nas regiões nobres, os apartamentos começaram a ficar muito mais caros por conta. Então tem muita gente bravo com. A gente está vivendo a desglobalização, né? Todo mundo quer voltar a ser o seu quadradinho. Então lá tem, por exemplo, tem balada que só entra quem é americano. O local não entra, porque eles botam o preço lá em cima e proíbem a entrada do cara que é mexicano. Então, eles estão sofrendo um pouco com isso. Então, tem o lado bom de estar na economia mais forte do mundo e tem o lado ruim também. Já tem empresa que pergunta onde é que a pessoa mora, que trabalha remotamente. Você mora na Índia, o seu salário é menor. Não é isso? Não é que o pessoal acha que é sempre o mesmo, né? Que vai ganhar... o salário que você trabalha remotamente, salário de $5.000 em qualquer lugar. Não. Já tem empresa percebendo isso e oferecendo um salário menor para quem mora em áreas mais com custo de vida menor. Mas você pega o hub de tecnologia do mundo hoje, não é mais o Vale do Silício, né? É o Texas, né? Que está virando a grande região. E você pega um voo da Cidade do México para Dallas, por exemplo, que é a maior região lá, 3 horas você está lá. Então não é nenhum absurdo um americano mudar para a Cidade do México e ter uma condição de vida muito mais tranquila em termos de ganhos, né? Então o México tem essa vantagem de estar muito perto de voos em algumas cidades chaves dos Estados Unidos. Maravilha. É isso, Global Giancarlo Nicastro. Em breve você vai ver na plataforma Sila dados da cidade de Santos, não é verdade, Giancarlo? Se tiver demanda, a gente vai. Eu sou cientista. Mas se tiver demanda, a gente vai para lá também. Até Macaé, no Rio de Janeiro, vocês vão, né? Se tiver demanda. Exatamente. Então, tá. Excelente. Jean, obrigado, cara. Um abraço para você. Obrigado a vocês. Espero revê-lo para essa conversa daqui um trimestre, mas quem sabe no Clube FI entrevista antes disso também. Opa, estamos à disposição. Pessoal, e depois de tanta informação bacana, riquíssima, você é obrigado a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então, faz isso agora para não esquecer. E o Rodrigo, obrigado a me dar uma camisa do Clube FI. E eu vou dar uma camisa para o Clube FI para o Jean. Mas tem que ultrapassar 500 likes, senão não vai ganhar a camisa. 500 likes e compartilhamento. Deixa comigo, eu vou fazer. Seguimores. Muito bom. Abraço, Rodrigo. Abraço, Giancarlo. Obrigado. Para você que acompanhou o nosso Real Estate Reports, um grande abraço também. Daqui 3 meses tem outro, mas antes disso, quer ter dados do todo o mercado imobiliário, dos ativos que pertencem aos fundos imobiliários, o Clube FI Data Professional está sempre à sua disposição. Um abraço, até a próxima.